A Secretaria de Comunicação do Governo Federal divulgou hoje os motivos para não adiar o Enem, e os motivos são os seguintes: liberdade de escolha, candidatos aptos, a maioria já concluiu o ensino médio, são 63% em 2019, consequências indesejadas para estudantes, SISU, ProUni e FIES seriam afetados, e as condições para a realização. 98,6% dos candidatos têm celular e 75% têm internet em casa. Pois bem, esses foram os motivos elencados pelo Ministério da Saúde para manter a prova, pelo Ministério da Educação, perdão, para manter as provas. Hoje, o ministro da Educação anunciou que no fim do mês de junho, o MEC vai realizar uma consulta pública para ouvir os estudantes sobre a possibilidade ou não de adiamento das provas. Está aí o comunicado do Weintraub, o ministro da Educação, informando que na última semana de junho, todos os inscritos, através da página do participante do INEP, vai lançar essa consulta pública. Vamos manter a data, adiar por 30 dias, suspender até o fim da pandemia? Então, o governo Jair Bolsonaro quer saber a opinião dos brasileiros. Democracia é isso, finaliza a postagem. Pois bem, sobre esse assunto a gente conversa a partir de agora com as estudantes Júlia Domingues, que é da rede pública, e com Lavínia Tenório, que é uma estudante da rede privada. Meninas, primeiramente, boa noite. Eu gostaria de começar com uma pergunta para as duas. Vocês são favoráveis ou são contra o adiamento do Enem deste ano? Primeiro, eu gostaria que respondesse a Júlia. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de estar aqui podendo expor a nossa opinião. Eu, como aluna de escola pública, podendo estar falando sobre essa questão que ultimamente tem tomado muito nosso tempo, o Enem, que é a definição do nosso futuro, né? Entrar numa faculdade ou não, quem nós seremos, quem nós não seremos. Primeiramente, eu queria dar minha opinião pessoal. Acredito que o Enem ele é uma forma de nos avaliar pelos 3 anos do ensino médio, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós buscamos, que nós construímos em nós durante esses 3 anos do ensino médio. Acredito que 6 meses, ou talvez um pouco menos, desse tempo que nós já tivemos nesse ano, talvez um pouco afetado pela pandemia, pode ser que não influencie tanto assim na grande parcela daquilo que você já construiu, daquilo que você já tem dentro da sua área de conhecimento para realizar o Enem. Falando como aluna de escola pública, acredito que adiar o Enem para algumas pessoas seja a melhor maneira realmente, porque nem todos, como já foi dito, várias pessoas têm acesso à internet, nem todos têm acesso a uma educação de qualidade que vá fazer com que essa pessoa tenha realmente capacidade de aceitar o maior número possível de questões no Enem. Em contrapartida que, para a grande maioria, tem alguma forma de estudar em casa, seja a partir de livros, pela internet. Então fica essa questão de olhar para a maioria e não adiar o Enem, talvez manter a data, ou então adiar por um pouco período de tempo que vá facilitar as pessoas que não têm tanto esse acesso à internet e aos livros a terem um tempo a mais para se preparar para essa prova. Acho que é isso. Muito bem, muito obrigado. Então, Júlia, agora a Lavínia. Olá, boa noite. Gostaria de agradecer o convite. É muito importante vir aqui e falar em nome dos alunos, não só de Maceió, de Alagoas, mas de todo o Brasil, que realizam a prova, e também os ex-alunos, porque é importante, né? Botar todo mundo em jogo. Eu sou, sim, a favor do adiamento da prova. Eu acho que é algo muito importante devido à situação atual do nosso país, ao cenário, na verdade, não só político, mas sim social e econômico. Porque, infelizmente, nosso país é muito desigual, a gente não tem igualdade, nem muito menos equidade. É uma palavra muito importante que eu venho aprendendo. E eu falo em nome de todos que, sim, eles deveriam adiar a prova, pensando no bem, não só na maior parte da população que tem condição, mas sim na minoria, que é por eles que a gente tem que dar voz. Então, acho justo
porque, como a Júlia falou, é uma prova que avalia a gente durante 3 anos do nosso ensino médio. Não é fácil, psicológico é uma das coisas que mais pesam. É muito fácil falar enquanto não são eles que estão fazendo a prova. Então, eles devem sim pensar no aluno como um todo. Não importa seja aquele que já terminou o ensino médio ou que não terminou. Oportunidades têm que ser iguais nesse país. Pronto, é muito interessante a gente ter conseguido reunir as duas, porque são duas visões diferentes, né? Para vocês que nos assistem nesse momento pelas redes sociais do Acta, a Júlia é uma estudante de escola pública, estuda na escola Theo Brandão, aqui em Maceió, e a Lavínia, é uma estudante da escola particular, da rede privada, estuda no Santa Úrsula. E agora a gente vai começar a abordar como é que estão os estudos de vocês nesse exato momento durante a pandemia, né? A gente sabe que as escolas particulares têm promovido aulas online, mas como é que isso está acontecendo na rede pública, na rede estadual de ensino, hein, Júlia? Bom, no começo da pandemia, essa foi uma questão que surgiu entre todos os professores, os coordenadores. Eu, como uma das representantes de turma também do meu colégio, fiz parte dessa discussão, o que fazer, como melhorar, como fazer com que o máximo de pessoas possível seja atingida pelo conteúdo durante essa pandemia, que já é uma situação complicada, como a Lavínia muito bem colocou, é uma situação emocional muito pesada, a pressão já é grande, então a gente ainda está vivendo uma questão a mais, estar em casa, que é difícil estudar em casa, é difícil se concentrar, não estando num ambiente totalmente adequado para os estudos, como é dentro da sala de aula. Mas os nossos professores têm se esforçado muito, eles têm feito atividades, postado aulas online no YouTube, em outras plataformas. Foi criada uma plataforma por um dos nossos professores, com todos os conteúdos, com todas as disciplinas, para que nós vamos acessando diariamente e seguindo o mais a risco possível que nós conseguirmos nosso horário escolar que utilizaríamos se estivéssemos presencialmente na escola. Então, nós temos todos tentado tirar dúvidas com os professores. Quando é possível, os professores têm realizado as aulas online também no mesmo horário que seria dado na escola, a partir de algumas plataformas. E assim nós estamos tentando fazer com que todos possam ter acesso ao melhor conteúdo possível. E você, Lavínia, tem tido aulas online? As escolas da rede privada estavam num período de férias, que me parece que esse período terminou ontem, né? Então, estávamos tendo aula, normalmente, logo quando decretaram o isolamento social, e não estava tudo adequado, as coisas não estavam indo como normal, e como a Júlia falou, é extremamente difícil ter o ritmo, ter a rotina dentro de casa. Afinal, eu estava acostumada a ir ao colégio de manhã e estudar à tarde e à noite. Então, assim, você assistir às aulas, ter o seu horário, é algo extremamente difícil. E acredito que falta bastante compreensão do governo em relação a isso. Mas a gente entrou em um período de férias, acredito que tenham sido quase um mês. E voltamos hoje às aulas numa plataforma que o colégio disponibiliza. Acredito que todos os colégios de rede privada estão utilizando ela. A gente está tendo aula normal, os horários são os mesmos, das 7 da manhã às meio-dia, meio-dia e 45. E os professores estão dando, na verdade, uma coisa muito boa eles estão fazendo, porque eles estão fazendo muito mais do que a parte deles. Eles estão fazendo algo que nem é de devida obrigação. Eles estão dando assistência a qualquer tipo de aluno, a qualquer visão, a qualquer matéria, enfim, eles estão realmente se esforçando. O colégio também está fazendo sua parte e realmente não está sendo fácil. É muito difícil a gente se adequar quando falta compreensão também no nosso estado, porque eu acredito, na minha visão, que não é só disponibilizar as aulas, mas sim adequá-las. Adequar o aluno, adequar o professor, que não é fácil um professor mexer numa plataforma, ter acesso a isso, e também pensar no aluno no geral. Disponibilizar a aula nem sempre é a única e melhor opção, devido à realidade de alguns alunos, que nem sempre é igual a, da maioria. Agora, Lavínia, já rebata a próxima pergunta para você mesmo. Qual a maior dificuldade desse sistema de aula online? Qual é a maior dificuldade, qual a principal diferença que você sentiu de estar ali no contato
diário com o professor presencial, isso faz muita diferença? Faz sim muita diferença, devido à falta da rotina. Foi uma quebra de rotina muito do nada, foi algo que ninguém esperava. Em uma segunda-feira estava tudo bem, no outro dia fomos obrigados a ficar em casa. Então, de fato, é uma coisa muito difícil que sai completamente da sua obrigação. E é diferente também aprender. Você não consegue captar tudo, absorver tudo, escrever tudo, afinal as aulas não ficam gravadas. Acredito que tem escolas que estão gravando aulas, mas a maioria é só aula online, tem o seu horário, enfim, não é a mesma coisa. Nem todo professor sabe mexer na plataforma, as aulas nem sempre começam no horário certo, então acaba que deixa a gente fora da rotina e também fora do conforto de estar numa sala de aula, de ter a sua rotina, de estar naquela concentração de estudar mesmo na sala de aula. E para você, Júlia, qual a maior dificuldade nesse sistema de aula online? Eu acho que a Lavínia colocou muito bem, a questão da rotina é a principal dificuldade. Como já foi colocado em vários estudos científicos publicados pelo mundo, o seu corpo ele tem um tempo a se acostumar com tudo que acontece na sua vida. É um período de mais ou menos 30 dias, se eu não me engano, para você se acostumar com aquela nova rotina. É como ela falou, numa segunda-feira eu estava indo para o colégio e na terça-feira eu já não podia à noite, eu já descobri que no outro dia não ia ter aula. E na outra semana a gente teria prova e eu já comecei a ficar desesperada, ninguém sabia o que ia acontecer. Foi muito do nada, foi muito rápido. Então nem todo mundo ainda processou essa informação de que a gente está em casa, de que a gente tem que ter aula o tempo inteiro. Às vezes os professores, como a Lavínia falou também, não tem essa facilidade de interagir com a gente pelas plataformas ou pelas outras formas de comunicação. Nem todos os professores são obrigados a isso, até porque as aulas são presenciais. E uma questão que tem sido muito tocada no meu colégio é a questão das dúvidas. Muita gente tem essa dificuldade de aprender com o professor em sala de aula. Então, com o professor distante, sem estar ali do seu lado, o tempo inteiro podendo explicar quantas vezes for necessário, acaba dificultando ainda mais aquele aprendizado que já era mais dificultoso. E a gente sabe que a escola pública tem, sim, os seus problemas, apesar de estar sempre se esforçando para melhorar. Agora, Lavínia, aliás, Júlia, pelo que você conhece da realidade dos seus colegas, todos eles têm acesso a uma internet de qualidade em casa, eles têm acesso a smartphone, ou então a um notebook, um computador pessoal. E como é que tem sido a adesão dessas aulas? Toda a turma tem participado? Então, na minha escola existem, se eu não me engano, são 6 terceiros anos. Eu posso falar mais pela minha turma, que é onde eu sou mais presente o tempo inteiro. No começo existiu uma certa resistência, foi um pouco difícil, até principalmente por essa questão de nem todos terem esse acesso tão amplo, tão fácil. Algumas pessoas, inclusive na minha sala de aula, não têm um acesso assim, direto à internet, não têm acesso direto a um smartphone de qualidade que possa acessar documentos feitos em PDFs ou videoaulas, dificulta um pouco isso. Inclusive na minha própria turma está sendo um pouco difícil essa adesão, mas eu consigo ver que no geral, em todas as outras salas, todos os terceiros anos juntos, unidos, cada um podendo ajudar um pouco o outro, essa adesão aos poucos está crescendo e a resistência está sendo quebrada, também junto com todas as outras questões que eu já mencionei sobre o emocional, que também atrapalha muito. E na sua turma, Lavínia, a adesão tem sido grande, embora todos os alunos, eu imagino, tenham acesso à internet de qualidade, aos dispositivos também para assistirem às aulas, mas isso também requer uma coisa muito importante que nem todo mundo tem, independente da condição social, que é a disciplina para estudar em casa, né? Então, eu acredito que boa parte do meu terceiro ano, nós somos 3 turmas, a maioria tem sim acesso a celulares, à internet dentro de casa, mas o que de fato mais atrapalha é a disciplina. O que acontece é que nem todo mundo sabe valorizar de fato o que tem,
A disciplina não é a mesma, porque eu falo por mim também. Você está no colégio, você ter sua rotina, está na sala, ver as pessoas estudando, acaba que lhe motiva. É uma motivação, você não tem aqueles problemas emocionais, porque nem todo mundo tem como estudar dentro de casa, nem todo mundo tem um ambiente adequado. De fato, muitos alunos passam o dia nas escolas. Acho que tanto na escola pública quanto na escola privada acontece isso, que os alunos optam por estudar mesmo no colégio, pois é onde se sente bem, é um lugar agradável. E em casa nem todo mundo vive um cenário agradável, né? Então, sim, não está sendo difícil, mas está sendo algo fora do seu comodismo. A gente está tendo que sair de uma rotina porque a gente teve que ter uma adaptação muito rápida. Como a Júlia falou, a gente leva cerca de um mês para se adaptar às coisas e a gente teve que se adaptar em uma semana. Então, de fato, está sendo muito difícil manter a disciplina e valorizar os meios que a gente está tendo. Até o momento a gente não sabe até quando vai durar esse isolamento social. Provavelmente deve se arrastar por pelo menos um mês, e eu estou sendo bem otimista, porque eu acho que o retorno às aulas, né, do jeito que era antes, é uma das coisas que vão demorar bastante ainda por conta da aglomeração e tudo que se tem aqui naquele ambiente escolar. Permanecendo, isso aqui é uma suposição, permanecendo as aulas do jeito que estão hoje, né, por mais 2 meses mais ou menos, e as provas mantidas para o fim do ano, como costumeiramente já acontece, as provas do Enem, vocês acreditam que estariam quantos % preparadas, vocês pessoalmente, para essas provas, né? Por favor, Lavínia. Eu acredito que eu não estaria nem 70% preparada. Vista a quantidade de assunto que a gente atrasou, a pressa de dar um conteúdo, porque na nossa rotina a gente tem um tempo e tem uma quantidade de aulas, um número de aulas que o MEC, né, disponibiliza pra gente. E visto isso, os professores já estão preparados com o tempo, com a pressão do colégio. Enfim, agora a gente ficou praticamente um mês, né, sem aula, com recesso. E isso, de fato, foi prejudicado, porque eu não confio como se fossem umas férias, eu não levo desse modo, porque para mim não foi. A gente não teve descanso emocional, a gente não teve descanso de estudo, porque sim, a gente tem que estudar, a gente não pode parar. Quem é pré-vestibulando sabe a pressão que é, não só a pressão do colégio, mas a pressão emocional, a gente se cobra muito. Então, eu acredito que a maioria dos alunos não estariam, de fato, preparados por conta dos 2 meses de adaptação. Não é fácil absorver online, como eu falei anteriormente. Então, eu acredito que eu não falo só por mim, eu falo pela maioria dos alunos. E você, Júlia, acredita que estaria preparada? Quantos %? Como a Lavínia falou, e falou muito bem, ser pré-vestibulando já não é fácil. Você passa a vida inteira escutando como as pessoas reagiram nesse momento, a sua família te conta, e quando você chega, você não consegue entender a dimensão que isso é, até o momento que você senta naquela cadeira e faz a prova, que você consegue ter noção do que você é ser um pré-vestibulando. Eu tive a oportunidade de fazer o ano passado, e estando no segundo ano do ensino médio já foi difícil, já teve uma pressão, então eu consigo imaginar agora no 3º ano. Como a Lavínia falou, nós estamos crescendo, a gente cobra muito. É normal essa autocobrança de você imaginar, é o futuro que está em jogo, você tem que estar ali 100%, colocado naquilo, você tem que se jogar de cabeça nos seus estudos, 24 horas do seu dia tem que ser para pensar nisso. Mesmo que você não queira, você não consegue. Tem dias que a gente vai dormir pensando no que a gente tem que estudar no dia seguinte. Porque são muitos assuntos, a gente não sabe o que vai cair. Nós temos 3 anos de assunto para estudar em questão de meses. Então, assim, eu venho tendo uma rotina que eu faço o máximo que eu posso para manter, nem sempre é possível, porque nós temos robôs, né? Nós somos seres humanos falhos e assim como nós também não temos todos os dias aquele momento que a gente separou específico para aquilo, imprevistos acontecem. Então eu tenho tentado estudar, eu tenho tentado muito focar em práticas que me ajudem a aumentar a minha concentração, porque se eu tenho um tempo menor para estudar, eu tenho que ter mais concentração. Mas é muito difícil dizer
quantos por cento eu posso estar preparada naquele momento? Eu posso estar 100% preparada e chegar no momento e não render nem 80%. É muito difícil de ver. E de imediato eu já emendo outra pergunta, outro questionamento para você, Júlia, e depois eu vou passar também para a Lavínia. Se você acredita que a concorrência, né, obviamente, pelas condições, ela vai ser menor. Isso poderia beneficiar, de repente, alguém que se interessar um pouco mais. É difícil dizer, porque estando em casa, as pessoas que já tinham uma disciplina, quando tinham toda uma rotina fora de casa, seja trabalhando e estudando ao mesmo tempo ou só estudando, se essas pessoas já eram dedicadas naquele momento com todas aquelas situações, agora em casa, então provavelmente elas vão ser mais dedicadas ainda. Então isso vai depender muito de como as pessoas vão reagir, e como principalmente os alunos da escola pública, que acredito serem a grande maioria, mas nem sempre chegam a fazer o Enem, mas que seja sendo a grande maioria, muitos têm disciplina, muitos têm dedicação, muitos se esforçam sim. Os alunos da escola pública às vezes se esforçam até mais, porque tem que correr mais atrás de coisas que faltam para eles. Então, talvez a concorrência seja mais funda em alguns sentidos, mas ao mesmo tempo seja mais acirrada em outros. Porque tem pessoas que vão se dedicar mais, assim como tem pessoas que vão relaxar mais. E você, Lavínia, o que é que acha da concorrência, mantido o cenário atual? Eu concordo nisso que a Júlia falou, ela falou muito bem, que é algo muito dividido. Ao mesmo tempo que muitas pessoas vão relaxar, muitas pessoas também vão pôr cada vez mais os assuntos, enfim, o costume, a rotina em prática. Afinal, não existem só as pessoas do terceiro ano do ensino médio que fazem esse exame do Enem. Muita gente que já é formado, que não passou, está no segundo, terceiro, quarto ano tentando. Isso é algo muito válido, porque eu acredito que com o passar do tempo as pessoas vão se acostumando, não é algo fácil, com certeza, mas de fato quem sai do colégio já está mais acostumado a estudar em casa, né, devido à falta de aulas, enfim, claro que existem cursinhos, mas não é a mesma coisa do colégio. Então, as pessoas, ao mesmo tempo que vão estar mais preparadas, vão relaxar mais. Afinal, existem muitas pessoas que vão desistir do Enem, vão optar por entrar nas faculdades privadas, e é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo é uma coisa ruim, né, porque muitas pessoas têm a oportunidade, muitas pessoas podem fazer isso, né, mas devido a esse cenário se desanimam, e eu acredito que é uma coisa muito dividida. Agora, Lavínia, já emendando uma pergunta para você, daqui a pouco eu repasso para a Júlia, agora vamos fazer o inverso. Ambas defendem o adiamento do Enem. Agora, na sua opinião, para quando o Enem deveria ser adiado? Então, eu gostaria que fosse adiado para até janeiro, caso possível. Afinal, existem vestibulares, né, em janeiro, enfim, estaduais mesmo, de Alagoas. Então, eu acredito que não será tão prolongado 2 meses assim, até porque é muito difícil o governo concordar em deixar 1 ano sem vestibular. Por mais que seja colocado em janeiro, não pode ficar sempre em janeiro, né? Eles têm uma logística, têm um costume por trás. Então, acredito que se fossem para adiar, eles adiariam 1 mês no máximo. Afinal, fica muito corrido colocar no final de dezembro, então acredito que seria mesmo isso de 1 mês. Mas toda ajuda já é válida. 30 dias, 20 dias já é uma ajuda para quem consegue correr um pouco mais atrás, se as coisas estiverem abertas. É muito mais fácil se adiarem. Com certeza vai estimular muito mais o aluno. E você, Júlia? Concordo com o que a Lavínia falou. Eu acho que o governo não vai se permitir deixar 1 ano sem o Enem, até porque ia prejudicar muita gente. Perder um ano estudando, 1 ano se preparando, acaba desanimando também isso. Então, eu acho que, assim, ter 1 mês, 1 mês e meio de adiamento talvez seja suficiente para, pelo menos, as pessoas poderem respirar fundo e falar, ok, agora eu tenho um tempo, que eu sei quanto é o certo, que eu sei o que vai acontecer, eu posso me preparar melhor. Eu acho que, no máximo, em janeiro.
Certo, agora a gente já se encaminha para a parte final do debate e eu vou separar aqui 1 minuto para cada uma fazer as considerações finais. Vocês podem ficar à vontade para falarem sobre o que quiser. Na verdade, 2 minutos para cada uma para fazer as considerações finais. Vocês podem, inclusive, mandar uma mensagem para os colegas estudantes que estão enfrentando mais dificuldade nesse momento. Vamos começar com a Lavínia, então? Pode ser? Então, aos estudantes do 3º ano, de todos que se inscreveram para a prova, que vão realizar o exame esse ano, não se desanime. Você não está sozinho, não deixe seu emocional tomar conta de você. Conte com alguém que possa lhe apoiar. Eu espero, do fundo do meu coração, que as pessoas possam mesmo correr atrás e não se desestimular devido ao psicológico e ao cenário atual, porque lembrem que isso não é culpa nossa, não é culpa de ninguém. E, enfim, acredito sim que seja bom a gente apoiar a minoria nesse momento. É muito importante todo mundo chegar junto. Afinal, a voz é do povo, sempre foi. Então, acredito que seja muito necessário esse apoio da sociedade. Lembre que nosso país não é nada igual, não tem nada de equidade. Isso é uma palavra muito importante. E sim, vamos se apoiar, vamos apoiar os estudantes. Não é só pensar na gente, não é só pensar nos nossos meios, nos nossos recursos, e sim pensar no geral. Não é todo mundo que tem a capacidade, não é todo mundo que tem os recursos, não é todo mundo que tem as mesmas oportunidades. E é isso. Contem com quem vocês puderem, não deixem o emocional e nem a situação atual tomar conta de vocês. A gente tem que ter esperança. E lembre que o futuro é nosso e não vamos se deixar levar. Você ainda tem 40 segundos. Se quiser aproveitar, encerra por aí mesmo. Não, só isso mesmo. Tá bom, então, Lavínia. Vamos passar agora para Júlia. Fique à vontade, Júlia. Então, primeiramente eu queria falar para todos os alunos de escola pública, de escola particular, acredite no seu potencial, porque você tem potencial. Talvez você não tenha achado ainda, talvez as pessoas não veem esse potencial em você, porque você não permite que elas vejam. Encontre o seu potencial, como a Lavínia falou, busque o que te motiva. Se você acredita que você não vai conseguir, vai atrás de algo que possa te motivar. Se preocupe em cuidar de você mesmo, em olhar para o todo, em prestar atenção no que está acontecendo no mundo. Pense em tudo que está acontecendo. É um momento muito principalmente para os estudantes que são do futuro dessa nação e do mundo, refletir sobre quem nós somos, o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, focar nos seus estudos da maneira que você puder. Não se cobre tanto se você não puder ir além daquilo. Se aquilo é o que você pode fazer, faça com afinco, que vai ser, eu te garanto que vai ser o necessário. Tudo que você dá o seu melhor é o necessário e é mais do que necessário. Então, vamos nos preocupar, independente de se o Enem vai ser adiado ou não, vamos nos preocupar em construir um futuro melhor, não só para nós, como para todos. Se motivem, busquem aquilo que te faz bem, busquem formas de tratar do seu corpo, da sua mente, tratar a concentração, e procurem sempre aquilo que te faz bem, e aquilo que não te faz bem, aos poucos vai retirando da sua vida, que a pressão aos poucos vai sumindo. É isso. Tá bom, ainda tem 18 segundos. Mas concluiu, né? Perfeito, então. Meninas, olha, muito obrigado por ter aceito o convite do ACTA para participar desse debate. Acho que é muito importante esse tipo de discussão nesse ambiente, né? As pessoas podem acompanhar, teve muito engajamento aqui também nos comentários. E as pessoas que estão nos assistindo a essa entrevista, ela estará disponível nas nossas redes sociais logo após o jornal. Então eu quero agradecer demais a participação das duas e parabenizá-las, viu? Duas meninas muito inteligentes, tanto a Júlia quanto a Lavínia. Olha, fiquei surpreso de forma positiva. Muito obrigado, viu? Agradeço. Obrigada pelo convite, pelos elogios, foi muito bom, foi muito especial. Muito obrigado. Então, tchau, meninas, e boa sorte aí, seja qual for a decisão do governo federal. Eu espero que vocês participem dessa consulta pública e manifestem a opinião de vocês, tá certo?